No Céu, 5º Congresso Espírita de Uberlândia, realizado pela Web Rádio Fraternidade, entrevistei o renomado palestrante Simão Pedro de Lima. Simão Pedro é advogado e professor universitário, graduado em Direito, Administração e História, pós-graduado em Direito Civil, Gestão Empresarial, História Moderna e Contemporânea. É membro da Sociedade Espírita Casa do Caminho, na cidade de Patrocínio, Minas Gerais, onde colabora nas atividades administrativas e doutrinárias. Também é membro do Conselho Regional Espírita do Alto Paranaíba. Perguntei para ele como o Espiritismo aborda a depressão e os transtornos mentais e qual seria a melhor forma de poder ajudar as pessoas que convivem com este problema. Seria muito reducionista a gente querer dizer que há uma causa só para transtornos mentais. Nós temos diversas origens. O que nós podemos colocar pelo prisma espírita é a causa de gênero, ou seja, há um gênero para as diversas distonias. E qual é essa causa? Elementos provacionais advindos de situações passadas, que podem se manifestar como diversas patologias, mas como causa de gênero, ou seja, genérica, de amplitude, são situações vivenciadas, seja em encarnação imediatamente anterior, seja em outras encarnações, que acabam levando a uma dada encarnação a necessidade reparatória ou expiatória, que pode vir na forma de, digamos, sentimentos congênitos, né, ou situações congênitas da depressão, das distonias mentais, dos seus diversos matizes. Então a doença em si não é causa de si mesma, é uma manifestação de uma causa comportamental, de uma causa ligada a atitudes praticadas que a forma melhor de repará-las, né, as atitudes anteriores, ou mesmo expiá-las, seria então numa situação, aspas, de doenças mentais. Então, como gênero. Agora, cada patologia, aí já são especificidades de um gênero na questão da saúde mental. Então é isso que nós poderíamos falar como visão espírita, porque senão nós estaríamos explicando um fato como sendo único, e aí seria um reducionismo nessa estrutura espiritual e complexa que nós trazemos das nossas encarnações diversas. Perguntei para ele também como o Espiritismo e a ciência podem contribuir juntos no tratamento de pacientes com doenças graves, como o câncer. O primeiro aspecto em quaisquer situações de doenças, sejam mentais, sejam emocionais, sejam físicas, é o aspecto resignatório. O que é o aspecto resignatório? É perceber que tudo isso são consequências, não são causas. Isso tira da pessoa aquele senso de vitimização, dela estar sendo vítima de circunstâncias, vítimas de Deus, vítimas da vida. Então a pessoa começa a perceber que são manifestações consequenciais de causas. Isso nós podemos dizer que cessa o sofrimento advindo, cessa, não liberta, mas cessa, porque percebe-se que não há injustiça, não é causa em si mesmo. Isso dá serenidade. Ao explicar que nós somos seres já, digamos, antigos, velhos e imortais, nós vamos também perceber a transitoriedade das doenças. Se percebermos que somos espíritos, também observaremos que essas doenças são manifestações corporais de situações da história do espírito. Então nos leva a lidar melhor com as doenças, por assim dizer, graves, e também com as circunstanciais, as não graves, né? O aspecto depressivo, vamos chamar também de uma forma mais generalizada, de uma certa desarmonia emocional, né? E aí não vamos entrar na seara da patologia depressão, mas vamos chamar de sentimentos depressivos, né? Uma desarmonia emocional, um desajuste emocional,
tem a ver também com a própria estrutura do espírito, a estrutura psico-mental desse espírito, a estrutura da consciência trazida, né, das encarnações anteriores, as questões dos desgostos, né, das faltas de perspectivas para a vida, também muito se liga a esses passados, mas boa parte dessas situações são presentes, são da encarnação presente. Se nós observarmos a questão 943 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores qual a causa do abatimento que certas pessoas sofrem no decorrer da vida e gerando um desgosto, né, por assim dizer, da própria vida. Os Espíritos respondem numa frase com 3 palavras muito bem claras, né? Ociosidade, saciedade e falta de fé. Então é preciso que nós observemos, quando nós perdemos o senso de utilidade, quando nos sentimos não úteis, há um certo desgosto existencial. Quando nos sentimos saciados, nada mais nós queremos, há um certo desgosto existencial. E quando não temos uma perspectiva, numa crença efetiva em continuidade, em algo maior da continuidade da vida, há um certo desgosto. Há até um pensamento popular que diz que que nós devemos ter o que fazer, amar alguém e ter no que crer, né? Na verdade, nós temos que dizer que temos muito o que fazer, amar a todos e não só crer, ter certeza. Então, esses elementos Kardec tratou lá nessa questão 943, e são desordens emocionais, não no sentido de emoção passional, passionalidade, não, são desordens emocionais, ou seja, no campo da emoção. E isso, então, pode se manifestar em diversas formas. Uma delas, o aspecto depressivo, que arraigadamente pode levar à patologia, depressão, né? Aspectos comportamentais. Então, são vários as formas de manifestação. Dr. Jorge André, no livro Visão Espírita das Distonias Mentais, ele traz boas explicações, boas observações sobre, aí sim, as chamadas patologias. E aí a gente faz a sugestão para que se faça essa leitura. Uma outra obra interessante também é do Dr. Inácio Ferreira, que ele escreveu Quando Encarnado, chama-se A Psiquiatria em Face da Reencarnação, que ele também observa, faz diversos relatos de pacientes atendidos no Hospital Espírita de Uberaba, e ele vai mostrando alguns comportamentos e fazendo a relação com as causas, que muitas vezes eram explicadas pelos benfeitores espirituais. Então temos várias obras nesse aspecto, né? Do Dr. Jorge André também, Palingênese, a Grande Lei, que vai tratar também desses, dessas heranças de nós mesmos, né? Manifestadas em situações comportamentais, emocionais ou mesmo mentais. Perguntei também como o movimento espírita pode fazer para despertar o interesse dos jovens. Falar a linguagem do jovem, né? Isso não é só o movimento espírita. Se observar a ideia, o fato na casa espírita, nós temos assim: as crianças adoram ir à casa espírita, os mais velhos adoram ir à casa espírita, mas o jovem não. Mas isso também nós vemos nas escolas. Para a criança, a escola é um divertimento, para o jovem é uma tortura. Mas por quê? Porque nós somos muito qualificados em metodologias, em formas para lidar com criança. É uma reunião lúdica, uma reunião de brincadeiras, uma reunião de joguinhos, digamos, educativos, temas contados com dramatizações, com fantoches, com vídeos. E na fase adulta nós temos reflexões, introspecções, assuntos de aprofundamento, mas não temos no intermediário. Não se pensou nesse intermediário. Essa linguagem mais rápida e não necessariamente superficial, a linguagem não impositiva, mas de construção de raciocínios. O jovem, ele tem o anseio, ele tem a vontade, mas muitas vezes não tem a ressonância da casa espírita ou na casa espírita. É comum a mocidade na casa espírita ser vista como um satélite.
em que há o orbe chamado casa espírita e um satélite chamado mocidade que orbita aquela casa espírita, ou seja, não faz parte dela. O jovem raramente é chamado para compor a diretoria da casa. Normalmente, a área de mocidade são departamentos, se não seções de departamento, nunca são diretorias. E quando são diretorias, são os jovenis, né? São os mais velhos que vão coordenar, não tem ali o jovem participando da construção, da ideia, da construção das atividades. E a gente faz tudo isso porque acha que o jovem não tem maturidade para isso. Jesus escolheu 12 apóstolos. Um deles jovem, João, o evangelista. Por assim dizer, na hora do aperto, um traiu, um negou e 9 fugiram. Só ficou um, o jovenzinho, chamado João, que ficou com a mãe de Jesus, acompanhando a crucifixão de perto. Assumiu a responsabilidade de cuidar da mãe. Se olharmos Saulo, Paulo, Tito, Timóteo, 2 jovens, e a eles foram conferidas eclesias para que eles administrassem. Então é preciso repensar algumas coisas. Muitas vezes as inseguranças não são dos jovens, são dos não jovens, para não falar velhos, que são inseguros em ceder. E muitas vezes não são inseguros, não querem abrir mão. Aí vai dizer, você não tem maturidade, você não tem experiência. Como adquirir experiência se não tem oportunidade de aprender para poder exercitar? Então é preciso repensar, na verdade, não é o que fazer com os jovens, é como fazer com que eles se sintam, de fato, membros de uma casa. Para que não se sintam satélites, não se sintam apenas uma área externa, não se sintam uma concessão que a casa espírita dá para a mocidade se reunir. Então é preciso repensar isso e entender que todos nós somos espíritos e que a nossa idade, juventude ou não, é só dessa encarnação. Nós já temos alguns milhares de anos, se não milhões. E é preciso perceber que a juventude é uma questão só dessa encarnação. E quantos jovens nós temos com experiências maiores do que as vivências? Porque há uma confusão muito grande feita pelos os mais velhos entre vivência e experiência. Vivência é um aspecto quantitativo, experiência é um aspecto qualitativo. E nem sempre o quantitativo leva ao qualitativo. Então há pessoas com muita vivência. O que é vivência? Quantas vezes se passou pelo fato. E o que é experiência? Quanto se aprendeu e transformou o próprio fato. Então há pessoas com grande vivência e sem nenhuma experiência. E há pessoas com pequena vivência e grande experiência. Como também grande vivência e grande experiência, pequena vivência e pequena experiência. Se ele pudesse aliar a grande vivência à experiência, é ótimo. Mas muitos jovens têm experiência sim. Aprenderam a lidar com situações que os mais viventes, ou seja, os que já viveram mais, não aprenderam ainda. Há coisas que os jovens sabem muito melhor do que os não jovens. E não é só no campo da tecnologia, é no campo do raciocínio. Porque da mesma forma que dizem que as coisas são muito rápidas, hoje as coisas passam muito rapidamente, o raciocínio também é mais rápido. As conclusões são mais rápidas, não se fica demorando tanto para se chegar a conclusões. A juventude tem isso. O jovem tem uma vantagem sobre o não jovem, ele está mais por dentro dos assuntos da espiritualidade, porque ele chegou há menos tempo de lá. Eu, por exemplo, posso dizer que eu conheço do mundo espiritual só até os fatos ocorridos em 1964, porque foi o ano que eu me encarnei. Então, até eu me encarnar, eu sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual. Então, as minhas novidades já têm 55 anos. Quantas coisas já mudaram? E o jovem que chegou a 16 anos tem muito mais lucidez das coisas do mundo espiritual. Ele vai poder dizer, olha, tem umas coisinhas lá da sua época que não existia, hoje existe. Então, ele traz, numa forma intuitiva, mais conhecimentos, mais atualidades, e isso é intuitivo. Até uma linguagem usada para lidar com os eletrônicos. Nós, os não jovens, nós precisamos de um manual de instrução. Se a gente compra um celular e não vem um papelzinho com o manual de instrução, a gente fala assim, como é que eu vou fazer? E aí a pessoa diz assim, não, isso aqui, a forma de operação é intuitiva.
É intuitivo. O que é intuitivo? É um aspecto já do sabido que o estímulo-resposta aconteceu. E o jovem tem mais intuição porque ele está mais conhecedor de tecnologias que aqui são reprisadas, já que a fonte é espiritual. Por outro lado, os não jovens têm mais conhecimento das coisas que estão aqui. Porque os acontecimentos daqui de 64 até a data que o jovem nasceu, eu conheço, eles não. Então nós podemos trocar essas experiências e eu posso dizer, olha, materialmente falando é assim. E o jovem vai dizer espiritualmente, intuitivamente é assim. E a gente junta as duas coisas. Mas é preciso transcender aos limites da idade corporal para entendermos essa idade espiritual. Perguntei também como a arte poderia ajudar na divulgação do espiritismo. É algo interessante, porque a arte ela tem um aspecto lúdico por natureza, né? Não que nos torna infantis, mas há um aspecto lúdico. A arte ela atinge o campo emocional, não o campo emotivo. Ele vai naquele campo que gera um certo embaralhamento na racionalidade, né? Ou no racionalismo. A arte ela toca em sensibilidades, mas ao mesmo tempo sensibilidades que levam a aspectos cognitivos. A arte permite licenças, por assim dizer, poéticas, que a racionalidade ou a frieza do cursivo não permite. Então isso faz com que a pessoa reflita e crie os seus próprios ambientes. A literatura nos leva a desenvolver criatividade de cenas que estamos lendo. A arte visual nos leva a desenvolver emoções pelo visto. E isso, então, traz para esse campo a ideia espírita. Aquilo que nós vemos, ouvimos, sentimos e nos envolvemos, nós gravamos mais. E a arte gera essas características. Uma música, por exemplo, que você não consegue entender a letra, cantada em uma língua estrangeira, você se sente emocionado com ela e não sabe nem o que está dizendo. Tamanha energia que é colocada na forma melódica, né, na melodia em si. Músicas que aliás nem têm letras, são músicas, são só melodias e nos tocam profundamente. Então vai num campo que transcende essa armadura da matéria, dessa racionalidade fria que a gente cria. Então a arte pode permitir essas fixações. E nós temos muito isso no movimento espírita, seja no campo da música, seja no campo da arte cênica, seja no campo do audiovisual. Nós temos isso com frequência. E feito por jovens, mais sensibilidade, né, a esses momentos presentes. Então é muito importante, sim. Jesus utilizava de uma arte, a arte de contar histórias. Ele usava as parábolas e dizia o quê? Eu falo em parábolas porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem. Ou seja, eu vou tocá-los de uma forma experiencial, ou seja, de experiências. Então, quando você traz a arte, aquele que está ali assistindo um filme espírita, ele cria associações com situações vividas, está lendo uma obra, está ouvindo uma música, assistindo uma peça, vai criando correlações. Então, isso é muito importante. E para aqueles que têm essa sensibilidade de criar tudo isso. E os insensíveis que não conseguem criar têm a sensibilidade de serem afetados pelos sensíveis que criaram essas formas. Então é importante, sim, precisa ser muito bem utilizado, né? Desde a arte de contar a história até aos filmes, né? Que hoje estão pululando o movimento espírita. Muito obrigado. É um prazer. O prazer foi nosso. Sou publicitário e artista. Procuro divulgar o espiritismo com os meus trabalhos. Um dos trabalhos que realizo é restaurar e transformar fotos pretas e brancas em coloridas. Para demonstrar a minha gratidão e o carinho que tenho por ele, entreguei uma foto colorizada por mim de Allan Kardec e Amélie Boudet. Veja só! E eu trabalho com colorização de fotos, né? Transformar a foto preta e branca em colorida. Uma forma de demonstrar carinho por você. Eu estou te dando esse presente. Obrigado mesmo. Eu preciso mostrar que presente muito bom, né? Então você que dá cor à aridez da vida, né?
né? Porque muita gente vive uma vida em preto e branco. Né? Que, aliás, não é preto e branco, é sempre cinza, né? Então você dá cor àquilo que a gente acaba cinzentando pelas nossas faltas de sentimentos. Obrigado. Além do Simão Pedro, entrevistei também Haroldo Dutra Dias, Rossandro Klinge, André Trigueiro, Geraldo Campetti, Sérgio Lopes, Jorge Elahá e Eulália Bueno. Por isso, fique ligado nos próximos vídeos.